Estamos de regresso a Motores, o seu espaço semanal dedicado ao desporto automóvel. Nesta edição de Motores acompanhamos a última ronda do Campeonato Nacional de Karting. No Estoril, o Super 7 Bike encerrou a temporada em festa e deu a conhecer o campeão deste competitivo troféu. O Autódromo do Estoril foi palco para a última jornada do Super 7 Bike. O emotivo troféu reuniu toda a família desta competitiva competição e, a exemplo do que tem acontecido nos últimos anos, contou com a participação de pilotos estrangeiros, entre os quais ingleses, e deste modo o Estoril contou com uma grelha de 47 carros, um novo recorde deste Super 7 Bike. É verdade, isto no fundo é a concretização de um sonho, de uma ideia de um projeto que se veio desenvolvendo. No primeiro dia em que pensei em montar o Estoril Racing Festival, nunca pensei ser possível ter tantos carros no mesmo fim de semana, e de ano para ano as metas têm vindo a elevar-se e temos vindo a concretizar objetivos com grelhas que estão cheias até não entrar mais e temos fila de espera. Por isso não podia ser melhor em termos de quantidade e qualidade de inscritos. Estou muito feliz por isso. Com uma grelha completamente lotada, João Seabra, daqui a Portugal, não escondia que o troféu Super 7 Bike tem sido nos últimos anos uma verdadeira pedrada no charco e que o balanço desta temporada é por isso bastante positivo. É uma grande alegria ter tanta gente e acho que é uma festa para o automobilismo em primeiro lugar. E nós temos muita sorte e estamos muito contentes de poder dar o nosso apoio. Em pista, a novidade para estas 4 corridas finais era precisamente a duração de cada uma das corridas, ou seja, dos habituais 17 minutos das provas ao longo da época, passava-se agora para 30 minutos e por isso a pontuação era a dobrar, o que deixava tudo em aberto para as contas do campeonato. À chegada ao Estoril, Nuno Santos, líder do troféu, sabia que teria de gerir as corridas com muita cabeça para não deixar fugir o título para Gonçalo Lobo do Val. Vou ter que jogar um bocado mais na defensiva, uma vez que me encontro em primeiro. Vai ter que ser o Gonçalo a ter que procurar ir atrás do prejuízo. É assim, não sei o que é que possa esperar. Eu espero divertir-me, primeiro que tudo. E espero terminar, assim, não digo ganhar a corrida, mas que consiga ganhar o campeonato, que é o meu objetivo. Por seu lado, Lobo do Val apostava tudo na vitória e para isso contava nesta derradeira prova da temporada com um carro diferente daquele com que realizou a época inteira. Estou em segundo lugar no campeonato, para poder ser campeão tenho que ganhar, portanto é modo de ataque máximo e pronto, fazer o meu melhor obviamente. Quero que não haja nenhum azar, isso é a primeira coisa, terminar bem as corridas, mas vou atacar para ganhar as 4 corridas. Mas nesta festa do título do Super 7 Bike foram muitos os convidados para alinhar nesta emotiva categoria da velocidade nacional. Entre os muitos convidados presentes neste evento, alguns deles faziam a sua estreia ao volante de um Caterham da Super 7 Bike. Um dos estreantes era o vice-presidente da Federação Angolana dos Desportos Motorizados, para quem esta presença no Estoril era uma forma importante de colaboração com Portugal para o desenvolvimento do desporto automóvel em Angola. Poderia dizer que nos sentimos em casa, sentimos muito felizes, principalmente porque também começamos a estabelecer laços de camaradagem, laços de trocas de experiências entre Portugal e Angola, e nós pensamos que isto é um começo. Nós queríamos ter uma experiência de internacionalizar um pouco mais o nosso desporto angolano e nós no próximo ano estamos a pensar, mesmo ao nível dos protótipos, ao nível dos caterãs, ao nível de outros carros, trazer seleções de Angola para virem aqui correr. Outro dos convidados desta grande festa do Estoril era Pedro Falé, diretor-geral da Movilite, que se mostrava muito entusiasmado com o pequeno carro logo após as primeiras voltas. Está a ser uma experiência muito engraçada, já dei aí uns 3 peões, mas está a ser muito gira, o carro é muito fácil de conduzir. Pronto, é pena haver uma discrepância tão grande entre pilotos, porque isto, acho que a ideia do Tiago fazer um troféu para empresas, acho que vai ser muito engraçado, porque é uma evolução do kart e o carro é muito idêntico à condução do kart, portanto é muito giro, é muito giro. Mas se o ambiente era de festa fora de pista, no seu interior cedo se percebeu que os pilotos ingleses presentes nesta competição estavam num campeonato à parte, dominando por inteiro os treinos cronometrados. Já entre os pilotos lusos, Nuno Santos foi o melhor ao conseguir o 13º melhor tempo, enquanto Ricardo Leitão era o segundo melhor luso na 17ª posição da grelha.
Com o pelotão bastante compacto, a primeira corrida foi marcada por um acidente na cauda da grelha que obrigou à interrupção da prova, numa altura em que, na frente da corrida, os toques provocavam alguns estragos entre os mais rápidos. Assim, na segunda largada desta primeira corrida, Ricardo Leitão foi o mais rápido que a concorrência nacional e assumiu o comando entre os pilotos que contavam para o troféu e imiscuiu-se mesmo na luta entre os pilotos ingleses que dominavam este início de corrida. Com o Ricardo Leitão mais rápido, as atenções centravam-se assim na luta pelo segundo lugar entre os pilotos portugueses. Aqui a emoção era muita, já que Nuno Santos, Cláudio Fiório, Manuel Caetano e Luís Lisboa não davam tréguas e estavam separados por poucos segundos. Contudo, o primeiro a ser forçado a afastar-se desta luta foi mesmo Manuel Caetano, que acabou por ser vítima de um toque. Atrás deste grupo surgia então Gonçalo Lobo do Val, que tentava encurtar a distância para Nuno Santos. Com o passar das voltas, o posicionamento dos pilotos portugueses começou a ficar definido, com o Ricardo Leitão a realizar uma excelente corrida e a terminar na 11ª posição, o primeiro entre os pilotos nacionais, numa corrida que terminou com a vitória dos ingleses Aaron e Dale Head. Ficámos bem. Conseguimos afastar os acidentes, depois andámos ali uma luta a 3, eles são numa categoria acima, por isso era difícil, os carros deles andavam mais, mas conseguimos manter sempre na luta com eles e depois no fim foi proteger na última volta para ficar em primeiro dos portugueses. Já Nuno Santos terminou a prova na segunda posição entre os pilotos do campeonato, mas a contas com um problema no motor do seu carro. Sim, na primeira largada, na curva 3, ia lá ficando também. Houve um teste à minha frente, um carro que bateu no outro, e eu consegui me desviar e ir para a gravilha mesmo à última da hora. Tive sorte aí. Agora na segunda, talvez devido a ter ido à gravilha, o carro, a temperatura do motor ficou sempre alta, deve ter qualquer problema com o radiador que não se pode arranjar agora entre mangas. Senti que o motor perdeu rendimento. Consegui gerir para o meu rival para o título, Gonçalo, acabei em segundo. É assim, foi mais um passo, ainda há mais 3 passos a dar, posso ter um azar, portanto, com calma, vamos corrida a corrida. Por seu lado, Gonçalo Lobo do Val voltou a não ter uma tarefa fácil. Foi terceiro, mas foi obrigado a bater-se até à bandeira de xadrez com o Luís Lisboa, com os 2 pilotos a lutarem pelo lugar mais baixo do pódio nesta primeira corrida do fim de semana do Estoril. Deixou tudo em aberto, isto foi uma corrida muito confusa, na primeira largada uma grande confusão, eu aí fartei-me de subir lugares, até consegui ficar à frente do meu rival, mas depois, como a corrida entrou a safety car, a corrida foi interrompida, voltou tudo a fazer a grelha inicial, portanto voltei outra vez lá para trás. Foi uma corrida com muitas lutas com ingleses, depois com uma luta no final muito engraçada com o Luís Lisboa, e pronto, ainda está tudo em aberto. Depois de uma pausa para reabastecimento dos carros, os pilotos foram alinhados na grelha de partida pelos tempos das voltas mais rápidas na primeira corrida. Ora, desta forma, Ricardo Leitão era assim o melhor colocado entre os pilotos portugueses, seguido de Nuno Santos e Ramiro Barreiro, o vice-presidente da Federação Angolana dos Desportos Motorizados. À confusão habitual da largada desta segunda corrida, fugiu muito bem o jovem Ricardo Leitão e o experiente Nuno Santos, que mostrava ter um setup bem alinhado para sair do Estoril como campeão do Super 7 by Kia. Contudo, e quando nada o fazia esperar, Nuno Santos viu-se obrigado a abandonar a prova devido a problemas com a embreagem do seu carro. Um revés na ambição do piloto de Lisboa, que desta forma se atrasava nas contas do campeonato e teria agora de correr atrás do prejuízo para se sagrar campeão. Com a saída de cena de Nuno Santos e mais tarde de Ramiro Barreira, Gonçalo Lobo do Val via-se assim no segundo lugar entre os portugueses, novamente com Luís Lisboa encostado na sua traseira. Mais atrás, um grupo liderado por Hugo Araújo, no qual se contava Nuno Carvalho, campeão de 2013, e Duarte Lisboa, que estavam a animar o público presente no Autódromo do Estoril numa luta sem quartel. Na frente, nada de novo, Ian Barnes e Mark Farmer foram os vencedores de uma segunda corrida que dominaram, enquanto Ricardo Leitão, que desta vez não contou com a presença habitual do seu irmão Eduardo, a contas com as finais mundiais da Rotax em karting que se realizaram em Espanha, somava assim a segunda vitória entre os pilotos do campeonato. Está a correr bem, esta foi mais difícil, depois a meio perdemos ali um bocado, depois conseguimos recuperar tudo, conseguimos apanhá-los, no fim conseguimos passá-los
e está a correr muito bem. O segundo lugar foi ocupado por Gonçalo Lobo de Val, que desta forma virava o tabuleiro do campeonato a seu favor. Mais uma vez com umas lutas interessantíssimas com o Lisboa. Pronto, o Nuno Santos teve um problema, eu percebi disso, tentei controlar o andamento, ir com cabeça, ainda ali numas lutas um pouco desnecessárias com os ingleses, e pronto, mas acabou por ser o segundo lugar. O Campeonato Nacional de Karting viajou para a cidade de Braga, onde ia acertar as contas finais da temporada. Uma jornada marcada pelo mau tempo e onde ficámos a conhecer os novos campeões nacionais. Na categoria de iniciação, o troféu tributo a Figueiredo e Silva, Mateus Cabrelli voltou a ser o mais rápido nos treinos e na primeira corrida do fim de semana liderou praticamente até ao final, à altura em que Miguel Couteiro assumiu o comando para terminar em primeiro. Cabrelli foi assim segundo, enquanto Federico Pinto Coelho ocupou a terceira posição. Na segunda manga de qualificação, Mateus Cabrelli não se deixou surpreender e liderou de início a fim, com Miguel Couteiro a ser segundo na frente de José Pinheiro, que ocupou a terceira posição. Na final, Mateus Cabrelli, que saiu da pole position, liderou a corrida nas primeiras voltas, mas acabou por ver Miguel Couteiro assumir a liderança e garantir uma vitória que o levou ao título de campeão nacional nesta categoria de iniciação. Cabrelli terminou na segunda posição, na frente de Duarte Simões, que ocupou o lugar mais baixo do pódio nesta corrida de Braga. Nota ainda para o quarto lugar de Federico Pinto Coelho, enquanto José Pinheiro e Filipe Sousa fecharam o top 6 numa prova que consagrou Miguel Couteiro. A manga ganhei, sem dúvida, fugi na última volta, o Mateus abriu, consegui, venci, agora na segunda fiquei em segundo, correu mal, tentava ultrapassar, não conseguia, e já na terceira consegui, dei um avanço, gostei, queria agradecer ao meu padrinho pelos autocolantes que sempre deu, pelos meus padrinhos todos que me vêm apoiar. Avançamos agora para a categoria cadete, a última prova do troféu António Diniz, que contou com uma grelha de 22 pilotos, o que deixava antever um futuro interessante para o karting nacional. À entrada para esta derradeira jornada do Nacional, André Quaresma tinha apenas de terminar esta ronda para conquistar o título de campeão nacional. Contudo, a estrela do pelotão começou por ser o jovem Afonso Ferreira, que realizou o melhor tempo nos treinos cronometrados, a que juntou a vitória na primeira corrida do fim de semana de Braga. Já André Quaresma terminou a primeira corrida na segunda posição, na frente de Rafael Rego, seguidos por Rodrigo Correia e David Simões. Na segunda manga de qualificação, novos protagonistas entraram em ação, revelando a competitividade desta categoria. Assim, Rodrigo Correia cortou a linha de meta no primeiro lugar, seguido de Adriano Malheiro, enquanto Afonso Ferreira foi terceiro. Na corrida final, de que estamos já a ver imagens, Rodrigo Correia começou por assumir o comando da prova. Contudo, à passagem da sétima volta, foi a vez de Luís Alves assumir o comando da corrida para não mais o largar. Com a vitória na última prova da temporada, Luís Alves conseguiu o feito de ser vice-campeão nacional no ano de estreia na categoria cadete. Atrás de Luís Alves terminou Adriano Malheiro, que vendeu cara à derrota para Alves, enquanto Rodrigo Correia fechou o pódio da ronda final da temporada. A fechar o top 5, destaca ainda para Afonso Ferreira e André Quaresma, que apesar da quinta posição nesta corrida final, acabou por levar para casa o título de campeão nacional. Devo à minha equipa, à minha família, aos meus patrocinadores e aos meus colegas de equipa. Avançamos agora para a categoria juvenil, uma grelha bem composta para esta última ronda da temporada, onde Diogo Costa Pinto chegava à cidade dos Arcebispos na liderança do campeonato e com a necessidade de gerir apenas a sua prova para chegar então ao tão desejado título. Contudo, na primeira manga de qualificação, Rodrigo Ferreira foi o principal protagonista, impondo-se a Gabriel Cassolho, que foi segundo depois de ter registado o melhor tempo nos treinos cronometrados. Já Diogo Costa Pinto acabou então na terceira posição. Na segunda corrida do fim de semana, Rodrigo Ferreira, beneficiando de um setup bastante equilibrado, não deu qualquer hipótese à concorrência e venceu à vontade, deixando atrás de si Gabriel Cassolho, enquanto Diogo Costa Pinto voltou a ser terceiro e João Vairinhos terminou na quarta posição.
Na corrida final voltou a dar Rodrigo Ferreira. O jovem piloto do Porto soube tirar vantagem do facto de sair da pole position e de uma forma dominadora bateu todos os seus adversários. Fiz na primeira prova todas as corridas de segundo lugar, não consegui fazer o primeiro lugar porque não chegou lá. Várias tentativas sempre ao longo do campeonato para tentar para chegar aos primeiros lugares, algumas falhadas. Mas estas duas últimas provas consegui, mas não foi o suficiente para chegar ao primeiro lugar do campeonato. Atrás de Rodrigo Ferreira terminou então Gabriel Cassolho, depois de ter travado uma intensa luta com Diogo Costa Pinto, que durou até perto do final, à altura em que Costa Pinto conseguiu despachar-se de Cassolho e assim conquistar o segundo lugar da corrida e o título de campeão nacional juvenil. A quinta posição foi para João Vairinhos, que realizou uma boa corrida de trás para a frente. Aqui excelentes imagens do interior do kart de João Vairinhos. No final, a festa de Diogo Costa Pinto. De 6 anos que estou à espera disto. Nas primeiras corridas conseguimos ganhar uma vantagem de pontos, na terceira e na quarta perdemos, tivemos com problemas. Nesta, precisava de ficar 2 vezes à frente do segundo classificado, conseguimos, fomos felizes e estou feliz porque já estávamos isto à espera há muito tempo. Na categoria Júnior, o líder do campeonato, Diogo Pinto, chegou à última prova da temporada a necessitar apenas de alinhar para festejar a conquista do campeonato. A primeira manga de qualificação acabou cancelada devido à chuva e a vários acidentes, que acabou por ser então repetida mais tarde, com a vitória a sorrir ao suspeito do costume. Diogo Pinto liderou de início a fim, relegando para a segunda posição Ricardo Borges, enquanto Bruno Ponte foi terceiro. Na segunda corrida do fim de semana de Braga foi a vez de Ricardo Borges vencer na frente de Diogo Pinto, enquanto o terceiro lugar foi ocupado por André Pitts. Na final desta categoria Júnior, de que estamos já a ver imagens, Diogo Pinto liderou as primeiras voltas, mas acabou por ser surpreendido por André Pitts, que assumiu o comando ao final das primeiras 4 voltas, conseguindo terminar a corrida, vencendo a derradeira prova da temporada e garantindo assim o terceiro lugar no Campeonato Nacional. Faltou um pouco de sorte para mim. Havia muitas corridas em que fazia muitos bons tempos. Faltava-me aquela sorte, prontos, para poder arrancar primeiro arrancar as corridas em primeiro e pronto, foi só um pouco de sorte mesmo. Surpreendente foi a prestação de João Ferreira, que conseguiu terminar na segunda posição, levando vantagem sobre Diogo Pinto, que apesar de terminar na terceira posição, conquistou, como se previa, o Campeonato Nacional na categoria Júnior. Teve excelente, a Redline, os mecânicos também dedicaram-se bastante, o meu pai e o Sporting, acho que principalmente são esses os principais que me ajudaram a sagrar campeão nacional. A categoria X30 voltou a ser uma das mais animadas desta derradeira jornada do Campeonato Nacional de Karting. À chegada a Braga, as atenções centravam-se em Jorge Amaral, que tinha praticamente garantido o título de campeão nacional na jornada anterior. Contudo, nos treinos cronometrados, foi Manuel Falcão a registrar o melhor tempo, largando assim da pole position para a primeira manga de qualificação, que venceu numa corrida marcada pelo abandono de João Amaral, que lhe retirou a hipótese de lutar pelo segundo lugar do campeonato. Na segunda manga de qualificação, Manuel Falcão tentou repetir o feito da primeira corrida, mas foi surpreendido pelo seu irmão António, que cortou a linha de meta no primeiro lugar, na frente de Johan Sousa. Na final, António Falcão largou da pole position, mas viu à quarta volta Bruno Oliveira assumir a liderança para não mais alargar. Atrás de Oliveira, terminou então Johan Sousa, que realizou uma corrida de trás para a frente depois de ter largado da terceira linha da grelha de partida. Com este segundo lugar, Johan Sousa garantiu o segundo lugar do campeonato no ano de estreia na categoria X30. Destaque ainda para Pedro Pinto, que fechou o pódio desta corrida de Braga, a última do campeonato. Foi uma época complicada desde o início. Tínhamos como objetivo sermos campeões. Infelizmente, nas finais tivemos sempre alguns azares e atos de antidesportivismo de outros colegas que me deixaram
na primeira curva sem poder disputar o resto da corrida. Chegámos ao final da temporada com este objetivo, que era ganhar a corrida, já que o campeonato estava perdido, e então conseguimos esse pequeno objetivo. Nas contas deste Campeonato Nacional da categoria X30, Jorge Amaral foi o grande vencedor da temporada. Este ano, de facto, foi muito regular. Em todas as finais das que pontuaram, ou é primeiro ou segundo lugar que fiz, e pronto, essa regularidade sempre entre primeiro e segundo lugar até nos possibilitou chegar à corrida de Braga já com o campeonato matematicamente ganho. E pronto. Olhamos agora para a categoria X30 Shifter, a categoria rainha deste campeonato nacional. Pouco havia para decidir nesta última prova da temporada, já que Henrique Chaves chegou a Braga já com o título de campeão nacional. O piloto de Torres Vedras dominou a temporada e cedo arrumou as contas do campeonato. Para não fugir à regra, o piloto da FCK Motorsport realizou o melhor tempo nos treinos cronometrados, venceu a primeira manga após uma luta intensa nas primeiras voltas com Rui Carneiro. Na segunda manga de qualificação, voltou-se a repetir a história verificada ao longo da temporada. Chaves voltou a largar da primeira posição e não deu hipótese à concorrência, enquanto Tomás Caeiro não teve dificuldade em garantir o segundo lugar atrás de Henrique Chaves. André Serafim acabou na terceira posição. Final, de que estamos já a ver imagens, Henrique Chaves largou da pole position e rapidamente assumiu o comando da corrida para não mais o largar, acabando a gerir a vantagem que, volta após volta, foi conquistando para os seus adversários. Já André Serafim garantiu o segundo lugar nesta final, acabando na terceira posição do Campeonato Nacional, enquanto Tomás Caeiro foi terceiro, o suficiente para se sagrar vice-campeão nacional. Com esta vitória em Braga, Henrique Chaves fez o pleno no Campeonato Nacional, conquistando 15 vitórias em 15 corridas, um feito único de um jovem piloto que está a um passo de ingressar na Fórmula Renault. A minha equipa trabalhou imenso para conseguir essas 15 vitórias, como acabaste de referir, e foi um campeonato consistente, com poles, 5 poles e as 15 vitórias, e estou muito contente por isso. Voltamos de novo ao Estoril para as duas corridas finais do Super 7 by Kia. Na linha de partida, Nuno Santos saía da cauda da grelha de partida, o que deixava antever uma tarefa complicada para o piloto de Lisboa, que teria de fugir aos presumíveis toques do final da grelha. Assim, na largada, Ricardo Leitão voltou a surpreender, saindo da sexta fila da grelha. Leitão andava na luta com os pilotos ingleses e assumia, por isso, a liderança entre os pilotos nacionais. Mais atrás, Gonçalo Lobo do Val voltava a realizar uma corrida de trás para a frente e mantinha uma luta acesa com Luís Lisboa, enquanto atrás destes dois pilotos surgia Hugo Araújo e Nuno Carvalho, que tentavam não deixar fugir os seus dois adversários. Na frente da corrida, a vitória novamente para os britânicos Dale e Aaron Head, que voltavam assim a vencer, enquanto Ricardo Leitão somava mais uma vitória entre os pilotos portugueses, depois de, nas últimas voltas, ter conseguido ultrapassar Nuno Santos, acabando assim na 14ª posição da geral, enquanto Nuno Santos foi o segundo entre os pilotos portugueses que contavam para o torneio, 15º na classificação geral. Já Gonçalo Lobo do Val cortava a meta na 18ª posição e iria ocupar o lugar mais baixo do pódio entre os pilotos lusos, deixando tudo em aberto pela vitória no troféu do Super 7 by Kia. Com uma paragem curta nas boxes para abastecimento dos Caterham, a expectativa em torno da última corrida de meia hora era bastante elevada. Na largada logo se percebeu que Nuno Santos não pretendia dar espaço de manobra aos seus mais diretos adversários e rapidamente assumiu o comando da corrida entre os pilotos nacionais, com o Ricardo Leitão na sua traseira. Já Gonçalo Lobo do Val via-se envolvido numa molhada na primeira curva do Estoril, perdendo algum tempo na travagem e atrasando-se para o seu mais direto rival. Nuno Santos terminava na 11ª posição, o primeiro entre os portugueses, o que lhe garantia assim a vitória no troféu. Estou super contente, acima de tudo vim para a tarde para me divertir e estas duas mangas foram, como se costuma dizer, de faca nos dentes, dei tudo. Já Gonçalo Lobo do Val terminava na 2ª posição, no 14º lugar da geral, o que se mostrou insuficiente para chegar à vitória no troféu. Fiz o meu melhor. Estava como sabem, estava nesta prova a correr num carro de volante à direita. Foi uma habituação constante durante todo o fim de semana. Fiz o meu melhor.
O Graújo cortou a linha de meta na 17ª posição da geral, o que lhe valeu o lugar mais baixo do pódio entre os pilotos nacionais nesta corrida do Estoril. O pódio final com o campeão de 2013, Nuno Carvalho, a passar agora ao testemunho Nuno Santos, o vencedor da temporada de 2014. A época do Super 7 Bike terminava assim em festa, prometendo regressar em 2015 com um conjunto de novidades. O Motor chega assim ao fim. Vamos voltar dentro de uma semana para lhe darmos todas as novidades do desporto automóvel.